Fala jovem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Aqui a gente vai falar sobre anestesia, sobre oftalmologia, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, sobre a vida fora da matéria, talvez um pouco sobre medicina. E o tema que você vai ver neste vídeo é as 6 metas de cirurgia segura estabelecidas internacionalmente para a proteção do seu paciente. Roda a vinheta. Existem 6 metas de cirurgia segura que são internacionais. Essas metas, elas servem para que você crie um padrão de atendimento para esse paciente, desde quando ele entra no hospital, o sign-in, até o momento imediatamente antes da cirurgia, que é o time-out, e até ele ter alta, que é o sign-out, né? Então a primeira coisa que acontece quando você é um indivíduo, você vai ser atendido em determinada instituição, é a identificação correta, meta 1. Você vai ter que dizer o seu nome todo, o que você veio fazer ali, sua data de nascimento e eventualmente até o nome da sua mãe. Meta 2. Comunicação efetiva. Você tem que saber qual é a sua função como pessoa que está provendo cuidados e o paciente também tem que saber quem é você. Então ele vai na recepção, ele sabe que ele está sendo atendido por uma recepcionista, um recepcionista. Ele vai para o centro cirúrgico, ele vai ter o técnico de enfermagem, enfermeiro, anestesista, o cirurgião. O anestesista pode fazer triagem? Pode. Mas quem que vai fazer anestesia? É o cirurgião? Bom, se o cirurgião está fazendo anestesia, a anestesia está fazendo triagem, quem que vai fazer a cirurgia? Então cada um tem que ocupar a sua função. Comunicação efetiva, meu nome é Hugo Siqueira, eu faço a sua anestesia. Meta 3. Prescrição segura. É por isso que quando o paciente chega na unidade, que ele tem o SAEP, que ele tem aquelas perguntas que são feitas para ele antes de entrar em sala. Que pergunta para o paciente? Até mesmo a gente está falando de avaliação pré-anestésica, a gente está falando de risco cirúrgico, que por isso que precisa saber o que esse paciente usa de medicação no dia a dia, se ele tem alergia a alguma substância, porque a partir do momento em que esse paciente ele tem uma internação, mesmo que seja uma internação de curta permanência para uma cirurgia, é gerada uma prescrição, mesmo que uma prescrição efêmera feita exclusivamente pelo anestesista. E essa prescrição, ela precisa contemplar as individualidades daquele paciente. Eu não uso medicação nenhuma, eu não tenho alergia a nada. Ótimo. Eu uso anticoagulante, eu uso antiarrítmico, eu uso anticonvulsivante e eu tenho alergia a iodo e a dipirona. Olha como é que isso muda a prescrição no final das contas e muda as ações. Eu tenho alergia a látex, tem que ser o primeiro paciente do dia, não tem que estar chegando lá 10 horas, vai chegar às 10 horas, mas não vai ser operado. Vai ser atendido, vai receber atendimento clínico, vai ser outra coisa. Mas operado não pode ser, porque existem preparos parciais para o paciente alérgico a látex, que a gente já viu no vídeo anterior aqui no canal. Meta 4. Time-out. A meta 4 é o time-out. O que é o time-out? O time-out é o seguinte: imediatamente antes de começar a cirurgia, é pedido tempo, literalmente. Tudo é interrompido para confirmar o nome do paciente, a cirurgia correta e o lado correto. Então mais uma vez, imediatamente antes de começar a cirurgia, é confirmado o nome completo do paciente, e se o nome está na pulseirinha do paciente, a data de nascimento desse paciente, qual é a cirurgia que esse paciente vai fazer e se o lado está correto. Olha a quantidade de coisa que o paciente teve que passar para chegar até ali e ter a cirurgia dele. Eventualmente, nesses casos, o paciente pode estar até anestesiado, pode estar até inapto para responder. Mas tem que ter uma forma de confirmar todos esses dados. E até o momento, esse paciente já recebeu pelo menos 2 pulseirinhas, uma branca com identificação e uma vermelha de alergia ou não. A meta 5 é o uso de antimicrobiano. A gente já sabe, desde ali do período pré-Segunda Guerra, que a gente já sabe que o uso de antimicrobiano salva vidas. E uma das coisas que tira vidas ou compromete a existência dos órgãos que estão sendo operados é a infecção pós-operatória. Foi criada uma meta só para isso,
profilaxia antimicrobiana. Ah, mas você está falando de cirurgia ocular. Sim, mas para cirurgia ocular temos profilaxia antimicrobiana. Iodo. Ah, mas o paciente é alérgico a iodo. Cada sua instituição vai ter a sua profilaxia. Tem instituição que faz colírio de antibiótico, tem paciente que só usa o colírio de antibiótico no pós-operatório. Cada um vai ter a sua profilaxia mais adequada para a sua realidade. Mas, no caso da cirurgia oftalmológica, a atitude mais associada a uma queda do índice de infecção pós-operatória de ferida cirúrgica, no caso a gente está falando de endoftalmite, que é uma infecção grave que pode tirar a visão do paciente, é o uso de iodopovidona 5% colírio antes de começar a cirurgia. E meta 6, prevenção de quedas. Sim, esse paciente está andando pela clínica, esse paciente tem alguma dificuldade motora, esse paciente está de jejum, esse paciente tomou anestesia, esse paciente não pode ficar andando pelo local. No mínimo, ele tem que estar com uma cadeira de rodas ou com acompanhante. Tem que ter uma vigilância constante para prevenção de quedas nesses pacientes. Porque imagina só, seu paciente foi para operar um túnel do carpo, seu paciente foi para operar uma catarata, cai, fratura o fêmur, tem um hematoma subdural, e aí? Por que isso aconteceu? Isso não pode acontecer. Ou pior, o acompanhante do paciente cai. Isso não pode acontecer. Por isso é uma meta de cirurgia segura e isso tem que estar exposto em todos os lugares do seu local de trabalho, se você está trabalhando numa instituição de saúde. Tem que estar exposto às 6 metas de segurança segura. Isso é um checklist. Mas, Hugo, você está falando de cirurgia? Não faltou nada, não? Você achou que eu não ia falar do roteiro que você precisa operar? É óbvio que isso é a parte mais importante do processo cirúrgico como um todo. Se uma cirurgia ela não segue um passo a passo correto, se você não segue uma sequência de eventos pré-determinados, quando você vai dar o próximo passo, que é dependente do anterior, ou se você faz um passo e não consegue executar ele bem, o próximo vai ser ruim. Por isso que é importante que você tenha um treinamento e aprimoramento constante da sua técnica. Então, o roteiro que você fala na descrição da sua cirurgia, ele não é simplesmente narrar o que você fez. É você voltar e todas as vezes que você for encontrar um paciente, que você for manejar um paciente, você conseguir executar cada ato na sequência que ele precisa ser feito. Não adianta você querer botar o blefarostato no seu paciente e depois você fazer asepsia e antisepsia. Não adianta você querer botar o blefarostato no seu paciente e depois você querer limpar e botar o campo. Não é essa a sequência. Não adianta você querer fazer a facoemulsificação do cristalino no seu paciente antes de fazer a REX. Isso qualquer cirurgião de catarata sabe. Mas ele só sabe isso porque esses passos estão tão introjetados na mente dele que ele não precisa ter um checklist colado no microscópio para saber o que ele vai fazer. Mas existem algumas cirurgias complexas que você precisa que isso, ainda mais complexas do que a catarata, porque a catarata é uma cirurgia muito complexa, que eventualmente você precisa ter um checklist do que você vai fazer na sequência. E agora, jovem? O que está faltando? Está faltando você dar o seu like. Dá o seu like. Acompanha o nosso canal. Segue a gente em todas as redes sociais. E fica ligado. Aqui, ó. Entra no site. Que sempre tem novidade por lá. Um enorme, gigantesco abraço, meu caro jovem.